Fala, fiel torcida corintiana, seja bem-vindo ao canal TV Diário do Timão. Eu sou o professor Lucas e vamos falar de Corinthians. Toca a vinheta, produção. Aqui tem um bando de loucos, loucos por ti, Corinthians. Aqui tem um bando de loucos, loucos por ti, Corinthians. Na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu lá. De cabeça, Wagner, o zagueiro tentou, Fiel, hoje tem Corinthians, né? Graças a Deus, hoje tem Corinthians. Campeonato Brasileiro. Mais uma oportunidade para o Corinthians colar entre os 6 primeiros colocados, tá? Seguinte, Corinthians joga hoje na Neoquímica Arena às 16 horas contra o Peixe, contra o Santos, contra a Sardinha, né? Uma grande oportunidade para a gente somar 3 pontos. O Santos está muito mal na tabela, tá? O time não se encontrou ainda, time treinado pelo Kleber, ex-auxiliar do Tite, ex-auxiliar no Timão. O Santos está descendo ladeira abaixo, tá? E é uma oportunidade da gente hoje garantir os 3 pontos. O time encerrou ontem a preparação no CT Dr. Joaquim Grava e a expectativa, né, é que o Corinthians hoje use força máxima hoje. Mas o que é a força máxima para Dorival Júnior? Essa é uma pergunta que não quer calar. Porque quando a gente acha que Dorival Júnior vai colocar um time titular, Dorival Júnior vem com o time todo modificado. Então, segundo apurações dos setoristas, o Corinthians hoje vai jogar com a seguinte formação: Hugo no gol, Mateuzinho lateral direito, Odilere na esquerda, a zaga que vem jogando com o técnico Dorival Júnior é Kaká e André Ramalho. Cabeça de área, todo mundo sabe que o Dorival Júnior está apaixonado pelo Maicon. Então o Maicon, na minha opinião, é um segundo volante. Mas com o Dorival Júnior, ele vem jogando de primeiro volante. O que é que Dorival Júnior fez? Ele inverteu o Maicon e Ranieri. O segundo homem de meio de campo é o Ranieri, para Dorival Júnior. E eu acho que para a torcida inteira, Ranieri é o homem de primeiro, é o primeiro homem do meio de campo e o Maicon o segundo. Dorival Júnior faz essa inversão. Talvez porque Dorival Júnior queira uma marcação mais forte no campo de ataque do time adversário. Eu acho que essa deve ser a visão dele. Então, como que Dorival Júnior arma o meio de campo do Corinthians? Maicon como primeiro volante, Ramires e Ranieri à frente do Maicon. Será que o objetivo é combater o meio de campo do time adversário no campo do time adversário? Penso eu que o objetivo de colocar Martinez e Ranieri à frente do Maicon seja isso. Aí, mais uma vez, Dorival Júnior enxerga que Martinez é um ponta direita. Repito, já falei isso aqui. Martinez começou no futebol como ponta direita. Se destacou no futebol, inclusive na seleção peruana, jogando como ponta direita. Mas hoje o cara não é mais ponta direita. Não tem mais vigor físico e idade para isso. Martinez se destacou no Corinthians jogando no centro do meio de campo. E digo mais, jogando de terno, com elegância. O cara joga o fino da bola no centro do campo. Ele desloca o Martinez para o lado direito do campo. Martinez jogou assim contra o Inter. Martinez jogou assim contra o América de Cali, morto contra o América de Cali, não jogou nada. Martinez entrou quinta-feira no Uruguai, para jogar contra o Racing do Uruguai, também assim. O que ele fez no jogo? Ele colocou o Igor Coronado no jogo para jogar de volante, abriu o Martinez na direita e botou o Thales para jogar na esquerda. Então ele insiste que Martinez tem que jogar pelo lado direito do campo, né? Do lado esquerdo ele vai colocar o Igor Coronado, essa é a informação. Então o meio de campo vai ser Maicon, Ranieri, ok? Martinez, pela esquerda Igor Coronado e pela ponta direita o André Carrijo. E na frente isolado o Yuri Alberto. É aí a parte que eu mais discordo, é Yuri Alberto ficar isolado lá na frente. Yuri Alberto precisa de um cara para estar perto dele fazendo 1-2 com ele. Os gols do Yuri Alberto acontecem dessa forma, fazendo 1-2 lá na frente. E o Yuri Alberto entrou também, entraram de uma vez no Corinthians no jogo contra o Racing. E o Yuri Alberto, o Carrijo e o Igor Coronado. Entraram os 3. Ele colocou o Coronado para jogar de volante, colocou o Carrijo aberto, Thales Magno na esquerda e o pobre do Yuri isolado lá sozinho.
Discordo totalmente disso, tá? Então essa é a escalação do Corinthians. Repassando: Hugo no gol, Mateuzinho, Angileri, Kaká e André Ramalho, Maicon, Ranieri, o Martínez, o Carrillo aberto na ponta direita, o Coronado aberto na ponta esquerda e o Yuri lá na frente. Essa é a escalação do Corinthians para hoje. Vamos crer que esse time hoje vai jogar bola. Mais uma vez, a gente sabe que teremos hoje mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena, que a Fiel vai empurrar o Coringão, vão para cima das piaba, tá? Eu costumo chamar de piaba, peixe, baleia ou escambau, para mim é piaba. Vamos para cima, vamos em busca desses 3 pontos e vamos colar no G6 do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho de mercado da bola. Segundo Augusto Melo, ele informou na sua última coletiva, não vai medir esforços para trazer 4 reforços pontuais para o Sport Clube Corinthians Paulista. Então é o seguinte, especula-se que o Corinthians está negociando com o goleiro Matheus Magalhães. Matheus Magalhães iniciou sua carreira no América Mineiro. Matheus Magalhães é irmão daquele Moisés que se destacou lá nos porcos, tá? Matheus Magalhães foi vendido ao Braga, ficou lá 10 anos, se destacou, foi eleito várias vezes o melhor goleiro do Campeonato Português. E agora, Matheus Magalhães foi emprestado ao PSV da Holanda. Ele pediu ao Braga que queria jogar em outro campeonato, jogar em outras ligas. Então ele foi emprestado ao PSV da Holanda. O empréstimo dele foi de apenas 1 ano, está encerrando agora no meio do ano. E ele já comunicou ao Braga que ele quer voltar ao futebol brasileiro. Então a especulação é a seguinte, que Matheus Magalhães está apalavrado com o Corinthians. Só que o Corinthians tem uma concorrência aí, o Grêmio também quer Matheus Magalhães. O Grêmio está desde o ano passado tentando contratar o Matheus Magalhães, ok? Mas, nos bastidores, dizem que o goleiro preferido de Dorival Júnior e de Fabinho Soldado não é o Matheus Magalhães, e sim o Santos. Santos foi campeão com o Dorival e com o Fabinho no Flamengo, né? Copa do Brasil e Libertadores, inclusive titular. O Santos pertence ao Atlético Paranaense, mas está emprestado ao Fortaleza. A informação é que o Fortaleza não se opõe a liberar o jogador. Então o Corinthians precisa aí se acertar com o Atlético Paranaense, que aquele Petralha é complicadíssimo, costuma dizer em suas sonoras aí que o Corinthians não paga ninguém, etc e tal. Então vamos ver como é que isso vai acontecer. Nós sabemos que o Corinthians precisa de um jogador de beirada. Então o Corinthians estava, eu falo estava porque deu uma esfriada na negociação com o Atlético Mineiro para ter como empréstimo o atacante João Marcelo. O Corinthians tentou contratar esse menino no final do Campeonato Paulista e não conseguiu. O Atlético Mineiro foi lá e contratou o menino. O menino não está conseguindo se destacar no Atlético Mineiro e o Dorival Júnior pediu a contratação desse menino, né? Indicado pelo scout do Corinthians, que já vem estudando esse menino há muito tempo. Nós sabemos que o Corinthians não tem um ponta, então esse menino pode cair como uma luva no elenco que nós temos hoje. Mas é complicado, né? O Corinthians tentou contratar o menino na final do Paulista, não conseguiu. O Atlético Mineiro foi lá e contratou. Agora o Corinthians vai de novo atrás do João Marcelo para trazer por empréstimo o João Marcelo para o Corinthians. Então, vai entender, né? Vai entender o Sport Clube Corinthians Paulista, vai entender o seu Augusto Melo, né? Fabinho, cara, Fabinho, ele faz a parte dele, ele vai lá e negocia. Quem dá o sim, quem dá o aval, quem dá a canetada, não é Fabinho, é o presidente. E eu fiquei sabendo agora que o Corinthians estava negociando com 5 jogadores, ok? 5 jogadores, um lateral direito, um zagueiro, um goleiro, um meio de campo e um meio atacante. Augusto mandou parar tudo. Com essa indefinição aí, se ele segue ou se não segue na presidência do clube. Então é Fabinho Soldado? Não é Fabinho Soldado, cara. Fabinho Soldado faz o meio de campo, ele negocia com o jogador, ele acerta tudo com o jogador, mas quem dá a canetada final é o Augusto Melo. Ok? Quem dá a canetada é o Augusto Melo. Então, vamos lá. Hoje tem Corinthians. Quero pedir a você mais uma vez, por favor, deixa o like. Se inscreve no canal, ative as notificações, compartilha com seus amigos, ajude o nosso canal a crescer, não paga nada. É um canal de um coração corintiano para corações corintianos. Excelente domingo para todos. Mais tarde tem jogo. Vamos vencer com fé em Jesus Cristo. Vai Corinthians e salve Jorge. Valeu. Aqui tem um bando de loucos por ti, Corinthians. Aqui tem um bando de loucos por ti, Corinthians. Maria com o cruzão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu,